Bom dia, então, para quem está chegando agora. Hoje a gente vai falar sobre Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A gente falou um pouquinho já sobre isso, mas eu achei importante a gente ter uma aula só sobre esse assunto, porque é a obra mais importante do Weber, né? Que mostra o ponto de vista dele sobre esse capitalismo que estava surgindo, essa coisa da racionalização crescente. Bom dia, João. E ele vai dizer que, né, o título também já é um pouco autoexplicativo, né? Ele vai dizer que a ética protestante ela é a essência principal ali do capitalismo. E por que a ética protestante, né? Ele vai, como está falando lá no vídeo, né, olhando os Estados Unidos, ele vai fazer essas reflexões a partir da sociedade alemã, mas com base no que ele vê lá nos Estados Unidos. E aí ele vai dizer o seguinte: você já teve acumulação de riqueza em outros momentos da história, então não é ela sozinha que vai trazer o capitalismo. A ética protestante, que é essa noção de que o seu sucesso no trabalho ele pode ser um indício de que você é um escolhido por Deus, e que também desaconselha gastos com coisas mundanas, né? Ver com a salvação pós a morte. Aí você vai pensar, mas o catolicismo também vê a salvação como salvação pós a morte. Mas o catolicismo, ele se aproxima mais da ideia de pobreza, né? Já ouviu aquela expressão assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no paraíso? É a ideia de que os pobres eles vão ser mais contemplados na vida após a morte do que os ricos do catolicismo. Então, o Max Weber ele vai observar que a ética protestante é que vai ser a chave para que o capitalismo se desenvolva, porque ela prega uma vida regrada, uma vida dedicada ao trabalho. Essa é a vida que é a vida aconselhável, né, para quem está lá, para quem é calvinista, para quem está aderindo ao protestantismo nos Estados Unidos. Uma vida voltada ao trabalho, uma vida sem luxos, uma vida de economia, uma vida de poupança, uma vida em que você não vai ficar gastando dinheiro com lazer, você vai viver para o trabalho. E a ideia de que o trabalho ele traz um indício de que você pode ser um escolhido por Deus, isso motivava também muitas pessoas a buscar enriquecer, né? Então, essa vida regrada, essa disciplina que a religião impõe ao trabalho, colocando o trabalho como central, vai acabar extravasando o mundo somente da religião e adentrando toda a sociedade, porque as pessoas elas vão se dedicar ao trabalho como a coisa mais importante e também vão entender que enriquecer é um sinal de uma possível escolha divina, né? Talvez eu seja escolhido por Deus porque eu estou enriquecendo. Então, elas vão se esforçar ao máximo para enriquecer e elas vão se esforçar ao máximo no seu trabalho. Então, aquele tipo de ação lá, né, que o Weber denomina como ação racional em relação a fins, ela vai se expandir muito nos Estados Unidos, porque os indivíduos vão ter o objetivo de enriquecer, vão acreditar que a vida na Terra ela serve, né, para você lucrar, para você ter ganhos, e que isso vai te dar um passe, um possível passe para uma vida depois, pós-morte, né, onde você vai ser o escolhido. Então, esse modo de ser protestante é o que vai ser ali para ele a fagulha, a chama que vai fazer com que o capitalismo realmente ganhe corpo e se expanda. E aí ele coloca muito bem no vídeo o seguinte, que mesmo com a decadência em certas regiões ou em certos lugares, em certos momentos, da religião em si, as pessoas vão começar a aderir a outras religiões ou vão deixar a religião de lado, né, com o tempo, historicamente. Esse ponto de vista de que, e aí ele usa um termo lá, tempo é dinheiro, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Esses pontos de vista eles vão continuar presentes no imaginário social. Então, essa noção de que tempo é dinheiro
ela é uma noção que contribui para aquilo que nós falamos na outra aula, né, de uma visão utilitarista da nossa própria vida, do nosso próprio tempo. Né? Então, tudo que eu estiver fazendo, que eu não estou fazendo para conseguir um diploma, para conseguir um título, para conseguir um salário, eu estou desperdiçando o meu tempo. A noção de que tempo é dinheiro. Por que eu descanso? Eu descanso para poder trabalhar amanhã. Esse é o objetivo de descansar, né? Para poder trabalhar, para poder render mais. Então, eu não vou descansar para contemplar o horizonte, para ver os meus amigos depois, para ficar qualquer tempo que você esteja simplesmente desfrutando da sua existência, da sua vida, que você não esteja produzindo, é encarado como um tempo gasto, jogado fora, perdido, né? Aí eu vou perguntar para o João, o que você fez ontem depois da aula, João? Ele vai falar, nossa, eu joguei videogame com meu amigo, depois eu fiquei olhando o horizonte, contemplando o pôr do sol, refletindo sobre como é bom estar vivo, sobre as dificuldades da vida ou as belezas da vida. A sociedade vai virar para o João e vai falar, não, João, você estava à toa, isso é estar à toa. Você precisa estar ou estudando para passar de ano, ou estudando para passar no vestibular, ou trabalhando para ter um salário para ajudar em casa, ou fazendo um cursinho de inglês para se colocar melhor no mercado de trabalho, um cursinho de informática. Enquanto você não estiver preenchendo a sua vida 100% com essas coisas e descansando apenas para conseguir fazer essas coisas, você está desperdiçando o seu tempo. Dá para perceber que essa ideia, ela continua, ela sobrevive, ela se expande, independente da religião de cada um que está aqui, né? Porque o protestantismo, segundo Weber, ele vai dar início ao capitalismo. E o capitalismo vai se tornar muito maior do que o protestantismo. Eu assisti um outro vídeo que eu achei meio longo para passar para vocês, mas que eu achei interessante também. E uma das coisas que o autor fala é que a origem da palavra negócio, né? A palavra negócio, ela vem de negar o ócio. E eu achei isso muito interessante, né? Porque é exatamente ainda o que a gente vive hoje, né? A noção de que qualquer ócio, ele é um problema, né? Você não pode ficar à toa. Você tem que trabalhar e trabalhar para algo que vai te dar um resultado, seja de diploma, seja de dinheiro, seja de ter uma casa limpa, né? Se eu estou limpando a casa, arrumando a casa, eu não estou à toa, né? Eu quero, eu entendo que eu preciso ter uma casa limpa. Mas são aquelas atividades, né, que vão me dar um diploma. Não, eu estou fazendo uma pós-graduação, não, eu estou fazendo um curso de francês, de espanhol. São essas atividades que vão ser as atividades valorizadas, né? Quando você liga para alguém da sua família, o que você tem feito? Você vai falar, eu tenho estudado X, estudado Y, trabalhado Z, mas as suas atividades de meramente sobreviver, não, eu gosto de jardinagem, eu estou replantando as minhas plantas aqui em vasos maiores, eu estou tendo um momento de prazer aqui no meu jardim, eu tô à toa, né? A visão da sociedade é essa. Dá para perceber como que essa noção de que tempo é dinheiro, ela continua muito para além do protestantismo? Pode botar no chat, eu abri o microfone. O que vocês acham? Porque o Weber vai falar que a ética protestante ela foi a fagulha ali que permitiu ao capitalismo realmente se estabelecer. Porque nessa ideia de disciplina, de trabalho árduo, de poupança, é que as pessoas elas vão acumulando e elas vão tendo condições de alimentar o capitalismo. Mas as ideias pregadas pela religião em relação ao trabalho, elas vão extravasar a própria religião. Tanto que esses pensamentos que eu estou colocando aqui, né, a ideia de que tempo é dinheiro, a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, elas vão se expandir, vão sobreviver independente da religião que as pessoas tenham hoje, né?
Hoje, uma pessoa espírita, uma pessoa católica, uma pessoa, embora não seja isso o que a religião delas prega, elas têm também essas ideias no imaginário social. Continuem aí, né? Quem está presente, quem está assistindo depois, eu vou parar a gravação aqui. Beijos, até mais.